Olá! Quem nunca se deparou um dia com uma planta desse jeito, uma planta de casa ou de um apartamento, e gostaria de saber a medida exata de determinada parte dessa planta? Por exemplo, essa planta aqui só tem a área, mas não tem a dimensão. E você gostaria de saber, por exemplo, desse espaço livre da cozinha. Como é que você vai medir quando você tem uma planta? Ou, caso você tenha, por exemplo, agora um mapa. Um mapa com essa característica aqui, com a escala de 1 para 50 milhões, e tomar assim como exemplo uma distância de Cuiabá a Manaus. Qual seria a distância aproximada em linha reta, utilizando apenas do conhecimento dessa escala? Bem, fiquem comigo então até o final dessa aula, que você vai aprender hoje medir a planta de uma casa ou a distância entre cidades de um mapa de acordo com as escalas existentes. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo aqui no Japão, e deixo aqui na descrição desse vídeo mais informações não apenas a meu respeito, como também sobre o tema de hoje. Eu já convido aí a quem ainda não se inscreveu, inscreve aí nesse canal, dá aquela força aí para o nosso projeto de educação, e gostando desse vídeo ou de outros que eu já tenho publicado, deixa o seu like e também já deixa ativado o sininho para estar recebendo semanalmente minhas aulas de matemática, física ou outras de caráter educativo, como é esse caso aqui. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Vamos lá. Bem, como o objetivo dessa aula sobre escala é ensinar aí o pessoal a ler ou medir uma planta ou mesmo um mapa, eu vou resumir aqui essa parte teórica, porque senão ela vai ficar muito longa, e também ela faz parte do curso de desenho técnico. E como ela é composta de muito detalhe, então eu vou fazer um resumo geral aqui. Bem, o que é escala? Escala é a representação gráfica de um objeto, ou seja, de uma planta baixa, de uma casa, enfim, qualquer desenho que você queira representar, guardando as devidas proporções das medidas reais. Bom, o que quer dizer isso? Por exemplo, você vai desenhar a planta de uma casa, você não vai desenhar no tamanho natural dela, porque haja papel para fazer isso. E até porque seria impossível você trabalhar com tamanhos muito grandes aí de representação. Então, para isso, nós vamos utilizar a escala de redução, como tem aqui, para peças menores, onde você pode representar no desenho o mesmo tamanho do objeto. Você pode representar aqui pela escala natural, ou seja, a escala natural você representa no papel a mesma medida que ela tem na realidade. E temos também aqui a escala de ampliação. A escala de ampliação ela é muito utilizada, por exemplo, para você desenhar um objeto pequeno, muito pequeno, com detalhes grandes. Então você vai fazer um desenho maior do que o tamanho do objeto, ok? Então nós temos essas três representações em escala: redução, natural e ampliação. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com essa de redução, porque basicamente para você representar uma planta baixa de uma casa, vai utilizar aí algumas escalas. E vocês vão ver que na prática, muitas vezes nós utilizamos a escala 1 para 100. E já vamos explicar direitinho como é que você mede na planta quando você tem uma determinada escala. Então eu fiz aqui um exemplo de como são representadas os três tipos de escala que nós temos. Na escala de redução, aqui está aqui uma planta baixa de uma casa. É claro que esse desenho aqui ela está reduzida, então se você não pode utilizar em caso desse, já vou explicar, a leitura direta na escala 1 para 100. Então a escala de redução você vai usar basicamente para grandes objetos ou mapas e representá-las no papel. A escala natural, só existe essa escala aqui, escala 1 para 1. Então, toda vez que você vê as palavras abreviadas ESC, que é de escala, 1 para 1, tá? Significa que o tamanho do objeto é o mesmo tamanho no desenho. O primeiro número aqui, que seria um numerador, matematicamente falando, representa a proporção no desenho. O denominador, que seria o segundo número, seria o tamanho real do objeto. E, por último, aqui a escala de ampliação. Nessa escala de ampliação, vocês observam que aqui tem um desenho de uma agulha de injeção, e ela está representada aqui na escala 2 para 1. O que significa isso? Significa que o desenho tem exatamente o dobro da medida de uma injeção real, com esse detalhamento aqui de medida, tá? 30 milímetros de comprimento e 0,8 milímetro de diâmetro aqui da agulha. Bem, então
Dito isso, vamos então agora para a interpretação de uma planta na escala de 1 para 100. Vamos lá então. Bem, nessa planta aqui que vocês estão vendo, percebam que não tem nenhuma medida anotada aqui. Ele só diz o seguinte, a escala é 1 para 100. Tem que tomar muito cuidado o seguinte, quando você tem uma planta do jeito que está aqui, está escrito 1 para 100 ou 1%, certifiquem se esse desenho foi desenhado realmente na escala original, ou seja, 1 por 100 significa que cada 1 centímetro na planta representa 100 centímetros na realidade. Ou seja, resumindo, para cada 1 centímetro que você medir, para cada cômodo dessa casa, você está medindo como 1 metro. Então, se por acaso essa sala aqui, por exemplo, você pegar e medir internamente, ou aí fica a seu critério onde você quer medir. Por exemplo, essa largura total deu 4 centímetros. Significa que essa sala tem 4 metros de largura. Você quer medir, por exemplo, essa dimensão da mesa. Então, pega, mede a largura e o comprimento e você pode dimensionar o tamanho real de qualquer móvel que você queira colocar na planta da sua casa. Então, não precisa ser exatamente um arquiteto ou um engenheiro para você fazer isso aí, tá? Qualquer pessoa de qualquer nível consegue fazer essa interpretação. A única coisa que tem que tomar cuidado realmente é certificar se essa planta está no tamanho original do desenho. O desenhista, quando desenha, se ele está desenhando na escala 1 para 100, ele vai utilizar uma régua qualquer, como a mesma que você tem aí na sua casa, tá? Então, a escala 1 para 100 é a mais conhecida e também a mais utilizada. Geralmente, as plantas nessa escala 1 para 100, ela está desenhada no papel sulfite, naquele papel tamanho A4, que é o tamanho mais comum, né, que o pessoal usa, ok? Agora, aquelas plantas enormes que você vê o engenheiro ou o arquiteto dobrando, aquela ali são outras escalas. Por exemplo, uma indústria de dimensões muito grandes, aí sim, talvez ele possa até utilizar aqueles papéis de tamanho maior para fazer a sua representação gráfica. Vamos aqui fazer agora um pequeno exercício de outras escalas de redução aqui. Muito bem, essa planta aqui, ela está na escala 1 para 50, tá? Então tá pequenininha aqui, mas ela está na escala 1 por 50. Quando tá nesse tipo de escala, significa o seguinte, significa que o desenho dessa casa está 50 vezes menor do que o tamanho real da casa. Se você ampliasse 50 vezes esse desenho, seria então o tamanho real da casa. Bom, como é que eu vou medir? Então é o seguinte, veja aqui, essa planta ela está já toda cotada, né? Que a gente fala cota, ou está com as medidas. Ele nem precisa escrever que metros, porque você subentende que está em metros. Então, por exemplo, essa sala aqui, essa largura interna aqui tem 2,90 metros. Mas como é que você vai interpretar com a sua régua? Significa o seguinte, quando a escala é 1 para 50, significa que cada 1 centímetro na sua régua representa, na realidade, 50 centímetros. Ou seja, cada 1 centímetro ela é meio metro, entenderam? Então, quer dizer que se tem aqui 2,90 metros, se você medir com a sua régua, aqui vai dar 5,8 centímetros, quase 6. Entenderam? Tá? Então, essa parte aqui, por exemplo, 4,55 metros, significa que 4,55 metros, se você medir com a tua régua aqui, vai dar 9,1 centímetros. Bom, mas para que serve isso então? Bom, por exemplo, você quer comprar um sofá, uma mesa, um móvel qualquer, e você tem a medida. Então, uma mesa, por exemplo, que tenha uma dimensão de 2,40 metros por 1,30. Por exemplo, tá, gente? Eu nem sei se existe essa medida aqui, mas vamos supor que tem uma mesa que você vai mandar fazer ou está pronta e você quer ver se cabe ou como você vai colocar. Veja bem, isso aqui seria a medida real da mesa. Como é que você desenharia aqui na tua sala? Se mede 2,40 metros, na sua régua você tem que dobrar a medida, ou seja, como você sabe que cada 1 centímetro é 50 centímetros, ou meio metro, 2,40 metros então tem que dar quanto? 4,8 centímetros. Então na sua régua você vai pegar, desenhe aqui, por exemplo, 4,80 metros e coloque aqui na sua sala com a medida exata. Então você vai ter uma ideia da proporção real de como vai ficar dentro da sua sala. Entenderam? Então por isso que é bom você saber como é que se interpreta escalas.
Ah, mas e se tiver desenho de uma outra escala? Bom, a próxima etapa agora, eu vou ensinar a interpretar em qualquer tipo de escala, tá? Não importa o tipo de escala, eu vou ensinar como é que vocês vão medir com a réguinha de vocês em casa, sem necessidade de usar o escalímetro, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco também. Bem, pessoal, essa formulinha que está aqui parece complicado, mas vou explicar de uma forma que todos vocês vão entender. Não há necessidade de entender muita matemática não, tá? É o seguinte, digamos que você tem lá um desenho e está lá escrito escala 1:250, por exemplo. Então você mediu ali na sua régua, vamos supor que seja aqui um retângulo, e você mediu aqui com a sua régua, mediu aqui, deu, por exemplo, 5 centímetros, e você quer saber quantos metros ela representa se fosse no tamanho real. Bom, então você vai fazer o seguinte, essa fórmula aqui, esse E aqui é a escala, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, é a escala do desenho. Esse desenho aqui é a medida no desenho, e você vai medir sempre em centímetros para facilitar. E esse Dzão aqui será a medida real do objeto. E o resultado, como aqui é centímetro, também vai dar em centímetros aqui. Então, se no final o meu Dzão aqui, D maiúsculo, der 200 centímetros, significa que é 2 metros. Beleza? Então, vamos supor que aqui você mediu esse retângulo que deu 5 centímetros na sua régua. Como é que você vai descobrir o tamanho real desse daqui nessa escala 1:250? Você vai vir aqui nessa formulinha e vai copiar o 1, normal, sempre será 1 aqui. A escala aqui é 1:250, então você vai copiar aqui 250. Igual Dzinho. Nesse meu exemplo, você mediu, deu o quê? 5 centímetros. Então você vai escrever 5 aqui, e o D maiúsculo é o que vocês querem saber, tamanho real. Bom, como é que eu faço essa conta agora? Muito simples, você multiplica cruzado, ó. 1 vezes D é igual a 5 vezes 250. Então, 1 vezes D dá o próprio D. E aqui você copia aqui, se quiser, 5 vezes 250. Aí você pode usar a tua calculadora e já fazer a conta. Então, D igual a... Então, Dzão, isso aqui significa... Deu que 1.250 centímetros. Bom, ninguém gosta de trabalhar com centímetros dependendo do tamanho do objeto. Por exemplo, isso aqui eu quero transformar em metros. Como é que eu transformo centímetros em metros? Toda vez que você tiver uma medida em centímetros, divida por 100 e você vai achar já diretamente essa medida em metros. Então divide aqui por 100. Não precisa fazer muita acrobacia. Você pega uma calculadora qualquer, se você não souber fazer de cabeça, tá? Então você vai fazer isso aqui, 1.250 por 100 vai dar 12 metros e meio. Então, se você tem um desenho, tá escrito a escala 1:250, você mediu ali 5 centímetros, essa medida de 5 centímetros representa na realidade 12 metros e meio. Ok? Bom, e aqui, vamos supor que aqui tenha dado essa largura 3 centímetros. Você vai fazer a mesmíssima coisa. Então, como a escala é a mesma, 1/250 igual, agora no lugar do 5 é o 3, eu quero saber qual é a medida real, que é esse D maiúsculo. Faz a mesma coisa, multiplica aqui cruzado, então vai ser D igual a 750 centímetros. Então todo o resultado vai te dar em centímetros, tá? Agora eu vou ensinar um pequeno truque. Quando você vai transformar centímetros em metro, você não precisa nem usar a calculadora, na verdade, tá? Como você está dividindo por 100, como 100 tem 2 zeros, você vai, numa divisão, caminhar a vírgula 2 casas para a esquerda. Mas aí alguém pode perguntar, mas professor, 750, onde é que está a vírgula? Na verdade, qualquer número inteiro, ela tem uma vírgula invisível aqui no final dela, tá? Então, qualquer número é a mesma coisa que tivesse uma vírgula invisível. Porque é a mesma coisa que falar 750 ou 750,0 é a mesmíssima coisa. Mas você não vai perder seu tempo escrevendo isso aqui. Basta escrever inteiro do jeito que está aqui. Ora, se a vírgula está aqui e eu estou dividindo por 100, então caminha 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então fica D igual a 7 metros e meio. Então se esse aqui fosse uma sala ou um salão, esse salão com essa medida de 5 centímetros por 3 centímetros, representaria, na realidade, um salão de 12 metros e meio de comprimento por 7 metros e meio de largura. Entenderam, gente? Então, é assim que se trabalha com essa formulinha aqui. Tá?
Bem, vamos então agora para a nossa última parte, que seria a leitura de um mapa. Quando vocês virem um mapa, não importa a escala. Geralmente as escalas são nessa ordem de grandeza. Nesse caso aqui é 1 para 36 milhões e 600 mil. Isso o que nós chamamos de escala numérica. No mapa é muito utilizado também a escala gráfica, que é exatamente isso aqui. Eu já vou explicar o que é, ok? Então, a escala numérica para mapas, ela representa essa ordem muito pequena. Alguém pode falar, mas professor, 36 milhões e 600 mil é pequeno? Bom, se você considerar como isso como uma fração, é 1 sobre 36 milhões. Então, o número é infinitamente pequeno. Então, vamos pensar o seguinte: quanto maior o objeto a ser analisado, menor será a escala. Então, um mapa, você imagina uma distância, por exemplo, Brasil-Japão. Se você fosse fazer numa escala tipo 1 para 100, 1 para 25, coisa desse tipo, seria inviável porque você não teria papel suficiente para fazer esse desenho. Então, diminui-se muito a ordem de grandeza. Então, o que significa 1 por 36 milhões e 600 mil? Então, vamos pensar o seguinte. Pense que sempre no mapa, quando você vai medir 1 centímetro no mapa, corresponde a 36 milhões e 600 mil centímetros. Bom, mas só que você não vai trabalhar distância no mapa em centímetros, muito menos em metros. Então vamos passar tudo para quilômetros. Mas vamos fazer passo a passo. Olha só, 36 milhões e 600 mil centímetros. Se você dividir por 100, o que precisa fazer? Basta caminhar 2 vírgulas para a esquerda, 2 casas, né? Como a vírgula está aqui, você elimina esses 2 zeros aqui. Então vai ficar o quê? Então 36 milhões e 600 mil centímetros, se você dividir por 100, simplesmente passa então para 366 mil metros. Ora, como 1.000 metros representa 1 quilômetro, se você dividir isso aqui por 1.000, basta caminhar 3 casas para a esquerda. Então a vírgula está aqui no último zero. 1, 2, 3. Então ficaria o quê? Representa 366 quilômetros. Bom, o que significa isso? Significa o seguinte: se você medir no mapa de uma cidade para outra, cada centímetro que você medir representa, na realidade, 366 quilômetros. Mas é óbvio que você não vai poder calcular uma distância real, uma vez que não está sendo considerado aqui, por exemplo, os relevos, né? Montanhas, curvas, enfim, uma série de fatores que não vai te dar a precisão necessária. Então isso aqui é só para te dar uma ordem de grandeza. Por exemplo, se você medir num mapa nessa escala de 1 para 36 milhões e 600 mil, você vai medir, por exemplo, São Paulo a Minas Gerais. Isso vai dar mais ou menos na sua régua, ele vai gerar aproximadamente 1,36 centímetros. Bom, você mediu isso aqui na régua. Como você sabe que cada centímetro é 366 quilômetros, basta você multiplicar a medida que você encontrou por 366. Então vamos fazer aqui 1,36 centímetros. Isso aqui você pode fazer direto na sua calculadora. Então você não precisa esquentar a cabeça. 1,36 vezes 366 vai dar em torno de aproximadamente 498 quilômetros entre São Paulo e BH, aproximadamente, tá? Então, vejam vocês que realmente o mapa bem feito fica bem próximo da realidade. Então, quando vocês querem ter uma ideia de distância, basta olhar aqui na escala e já vamos combinar uma coisa. Ao invés de ficar fazendo esse cálculo que eu demonstrei aqui para vocês, faz o seguinte: toda vez que você vê uma escala nessa ordem de grandeza, imagine que a vírgula está aqui à direita do último algarismo, geralmente 0. Caminhe sempre 5 casas, elimine 5 zeros no caso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui, para exatamente aqui à direita do 366. Então, esse número que fica à esquerda da vírgula, mas antes desses 2 pontos aqui, será a quilometragem representada em 1 centímetro. Se eu tivesse uma escala de, por exemplo, 1 para 2 milhões e 500, tá? Então significaria o quê? Se eu caminhar 5 casas para a esquerda, eu eliminaria 5 zeros e sobraria o 25, ou seja, cada centímetro representaria 25 quilômetros no seu mapa. Bom,
Agora vou falar um pouco sobre esse outro tipo de escala, seria a escala gráfica. Bom, qual é a vantagem e qual a desvantagem? Gente, você tem um mapa original com essa escala aqui. Se você tirar uma cópia desse mapa, ou seja ampliada, ou seja reduzida, você vai perder totalmente essa característica da escala, porque aí o seu 1 centímetro não vai ser mais 1 centímetro original. Ou seja, você vai estar alterando o tamanho original, então não vai valer mais essa escala numérica. Ao passo que se você utilizar a escala gráfica, não tem problema. Por quê? Digamos que isso aqui está o mapa original. Se você medir esse pedacinho aqui de 0 a 346, ele está considerando que essa medida no mapa representa 346 km. Eu não sei se eles erraram, colocaram aqui 346 no lugar de 366, ou se realmente isso aqui é 346. Mas não importa, isso aí, digamos que isso aqui esteja correto. Então, essa distância do 0 até o 346, você mede na sua régua. Sei lá, vamos supor que tenha dado aqui 1 centímetro. Se você ampliar esse mapa, você concorda que esse 1 centímetro já não vai ser 1 centímetro, ela vai aumentar? Não importa o tanto. Mas só que, como o mapa cresceu proporcionalmente, então esse trecho, que ora media 1 centímetro, digamos que você dobrou isso aqui 2 centímetros, o mapa também cresceu na mesma proporção, então a escala vai permanecer a mesma. Então a escala gráfica facilita no sentido de que pode ser alterado o tamanho e não vai ter nenhum prejuízo aí aos dados. Entenderam? Então é isso que acontece. Então por isso que no mapa a escala mais eficiente seria essa escala gráfica. Bom pessoal, com isso aqui a gente encerra a aula de hoje. Eu espero ter atendido aí, matado aí a curiosidade de muita gente. Quem ficou com alguma dúvida, é só escrever aí nos comentários ou me mandem inbox que eu vou estar atendendo aí com o maior prazer. Um grande abraço a todos, espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.